Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Bom dia, boa tarde, boa noite, onde você estiver acompanhando mais um episódio aqui do Conexão Correcast. É o nosso 9º episódio e hoje vamos trazer um tema aqui bem legal. Vamos contar a história da menina que desmaiava. É interessante, vamos conversar já, viu? Antes de começarmos, não se esquece. Assina o canal, se inscreve, curta, compartilha e a gente vai com certeza produzir muito mais conteúdos interessantes para você. Falando de corrida, obviamente, e de assuntos correlatos à corrida. Alice Pessoa. Olá, Tudo bom, né, bem? Alice? Boa tarde. Tive o prazer de conhecer a Alice na série Mulheres que Inspiram, da corrida feminina We Are Women. Foi muito massa, aquela série foi bem legal. E é bom conhecer pessoas interessantes. E naquela oportunidade, a Alice acabou contando uma história que não levamos no momento, né, da série, mas que hoje nós vamos trazer para cá. Gente, é uma loucura, né? Mas, antes de mais nada, Alice, obrigado por participar aqui do nosso Conexão. Obrigada a você pelo convite. Obrigada por você que está assistindo aí também a gente. Vou compartilhar um pouquinho da minha história. E realmente, até os 21 anos, eu vivia desmaiando, então... Ué, que é isso? Alice, que é atleta, tá? Crossfiteira e das boas. E agora ela tá migrando. Ela já corria, né? Já fazia parte da corrida de rua. Mas agora ela decidiu encarar de verdade. Virou agora atleta de corrida de rua. E tá se preparando para a primeira meia maratona dela na corrida Eu Amo Recife. Isso Vai dar mesmo. esse prazer pra gente, né? Que massa, que legal. Alô, Portal Sou Corredor. Estamos juntos, hein? Alice, de atleta... Aliás, de menina que desmaiava atleta, né? Isso. Mas conta essa história. Quando a gente conversou naquela oportunidade, eu fiquei impressionado, né? Que, gente, em uma outra oportunidade eu conto uma história não similar, mas histórias diferentes, tá? E a história da Alice me chamou a atenção porque eu não conhecia essa característica. Mas como é isso? Você, antes de praticar esportes, desmaiava do nada? Como é isso? Eu tenho uma condição chamada síncope de vaso vagal, na qual o meu corpo acha que eu tô morrendo, aí ele desliga para me proteger. Como é? Deixa eu explicar direito. Então, assim, toda vez que eu tô fazendo alguma atividade, na verdade, antigamente, né? Toda vez que eu tava fazendo alguma atividade que meu coração acelerava, ou que tava muito quente aquele ambiente, meu corpo achava que eu tava morrendo. Simples assim, e desmaiava, desligava. Então, eu passei anos da minha vida, desde a infância até o início da fase adulta, desmaiando pelo menos umas 2 vezes por semana. Então, eu desmaiava no ônibus, eu desmaiava tentando fazer alguma coisa na academia, tentando porque eu nunca conseguia. Toda vez que eu fazia um treino, eu desmaiava. Era qualquer esforço físico, quando o coração sentia... Qualquer esforço físico. E leves, até eu tentei correr nessa época, fazendo trotinhos de leve, mas mesmo assim acabei desmaiando. Quantos anos, Alice, você tinha quando... Não sei se você lembra, quando você desligou pela primeira vez. Então, eu comecei a desligar na... Estranho, né, gente? Comecei a ter esses desmaios na aula de educação física. Então, toda vez que eu fazia, sei lá, brincadeira de menino mesmo, de criança, jogava um queimado, eu passava mal. Aí jogava um handebol, adorava nessa época, passava mal. Então, eu não conseguia realmente evoluir nas atividades físicas, porque eu não aguentava. Eu não entendia o que era. Inclusive, só vim entender depois de muito, como é que eu digo assim, muita pesquisa dos médicos. Eu fui para vários médicos, fiz até exame neurológico para saber se isso tinha alguma correlação com alguma parte do cérebro. Não, nada. Exames tudo certo, tudo ok. Até que eu achei uma médica que ela teve a curiosidade de me fazer um teste de síncope de vaso vagal. É um teste que a gente faz na esteira, com alguns eletrodos e tudo mais. E nesse teste ela comprovou que eu realmente tinha essa síncope, que é uma síncope, não é uma doença, ou seja, é uma condição do corpo, no qual é isso, o corpo entende que você está morrendo e ele desliga para se autoproteger. Proteger você, gente. Não, eu entendo dessa situação, porque o nosso Ele tem uma história incrível para contar também em outro momento. Outro momento. Mas eu fico engraçado porque é o seguinte, você me contou uma história, né? Eu acho que você estava andando de bicicleta, alguma coisa assim, não foi? Isso, foi aqui, inclusive no Recife Antigo. No Recife Antigo. Como é que foi? Conta aí. Tem essas bikes do Itaú, né?
Aí o que eu fiz? Eu trabalhava aqui no Recife Antigo, então eu gostava muito desse local. Aí eu falei, vou começar a andar de bike. 20 minutinhos antes de eu começar a trabalhar. Chegava mais cedo, Mas né? isso tudo antes de você Antes de fazer qualquer esporte, qualquer fazer o esporte. crossfit, Antes, fazer tem que entender nada. o antes para depois É, chegarmos ao depois. isso eu tava com uns 20 anos. 20 anos, eu ainda Hoje você tá com 40 e desmaiava. quanto hoje? Já tô Brincadeira. com 28. Então, aí eu chegava mais cedo, pegava a bike do Itaú, dava umas 5 voltas aqui no Recife Antigo, tranquilo. Eu vi que tava indo bem, né? Um dia assim, aí no outro dia eu fui fazer isso de novo, só que eu fui querer fazer mais forte, sabe? É porque assim, eu desde criança também gostei muito de atividades, só que eu nunca conseguia fazer, porque eu sempre passava mal, sempre desmaiava. Então, quando eu vi que a bicicleta deu certo um dia, aí no outro dia eu já quis fazer um pouquinho mais forte. Já forçou um pouco mais, né? Forcei um pouquinho mais, Aí o assim. coração. Aí o coração deu aquela acelerada, aí eu tive que parar aqui na frente do Passo Alfândega, do Passo Alfândega não, perdão, do Passo do Frevo, ali. Aí ali tem uma secretaria que estava aberta. Aí eu só vi aquilo, tipo, aberta, porque assim, foram anos desligando, né? Você já sabia quando ia desligar. Era Exato, isso. foram Gente, anos que coisa louca. desmaiando. Então eu sabia, assim, eu tenho 2 minutos para poder... Sério, você. Era. Cara, Era assim, contagem regressiva. Gente, toma um contagem regressiva que eu vou desligar. Meu Deus. Então, assim, eu sabia o momento que meu corpo tava e quais eram os próximos momentos para chegar no desmaio. E geralmente chegava no desmaio. Geralmente eu não conseguia desacelerar ao nível dele não desmaiar. Então eu parei nessa secretaria, deixei a bike assim do lado mesmo. Aí falei, moça, por favor, eu vou desmaiar, a senhora pode pegar um copo d'água? Peraí. Não acredito. Você chegou na secretária. Ó, com licença, eu vou desmaiar aqui, mas daqui a pouco eu Rapidinho. volto. É, coisa rápida. Daqui a pouco eu volto. Meu Deus, o pessoal olhava assim, como é? Que loucura é essa? Exatamente. Mulher doida é Mas essa? assim, era como eu disse, era tempo contado. Então eu só falei isso, já fui me sentando no chão, eu já fui deitando. Apagou mesmo, sabe? Apaguei. Quando eu apaguei, eu acordei, né? São segundos, não é tipo um tempão de desmaio, mas eu sei que vou desmaiar, então sento no chão, eu deito pra não bater a cabeça, pra não me... Você apaga mesmo, né? Apaga. Apagava. Passado. Apagava, bem. Então, aí quando eu abri os olhos, tava um monte de gente em cima de mim, assim, a mulher louca, né? Moça, como você diz que vai desmaiar e simplesmente desmaia? Como assim? Aí eu, a senhora pegou minha água? Meu Deus, gente, que loucura, né? Ó, com licença. É rapidinho, eu vou só desmaiar aqui, alguns segundos. Prepara um copo d'água, que daqui a pouco eu volto. Puf, acabou. Né? Uma Meu aguinha, Deus, né? gente. Só pra, né? Pra A gente voltar mais brinca- rápido. A gente brinca agora porque. Mas é Já sério. passou, né? é. Já passou alguma situação complicada, Alice, assim? Minha mãe fez técnico de enfermagem por causa da minha condição. Porque a gente não sabia o que era. Sabia o que Então, ela ficou com muito medo, né? E aí eu fico brincando, né? Tu fez enfermagem só por causa de mim. Uma vez eu quase entrei em coma. Então, se não fosse, foi. Eu desmaiei e eu desmaiei valendo dessa vez. Aí minha pressão foi para 4,6, uma coisa assim. Foi muito, muito baixa. E como ela sabia como fazer, né, os primeiros socorros e tudo mais, ela conseguiu me resgatar, vamos dizer assim. Você foi reanimada. Foi. Gente, que coisa. Esse foi o dia mais crítico. Aí tá, agora a Alice percebeu que eu vou fazer atividade física. Você não podia fazer nada forte. E Isso. hoje você faz atividade. Compete, né? Crossfit, gente, que a gente que acompanha, né? Eu só me atrevo na academia. E olha que eu sou preguiçoso Vou pra levar ele caramba, pra né? ter uma aula comigo. Mas eu admiro muito as pessoas que são crossfiteiras, né? Mas como é que foi essa adaptação? E aí, como é que você parou de desligar? Desmaiar, né? Então, eu, inclusive, antes de fazer o cross... Se voltando naquela parte da esteira, né? Foi quando eu acabei e a gente acabou voltando, né? Ah, Você sim. descobriu ali, né? Descobri, aí a médica disse, olha, isso aqui é exercício Mas você não desmaiou na físico. esteira, não, né? Não, porque Mas chegou- ela tem como controlar, né? Ah, tá. Ela mandava eu Meu ir mais Deus. rápido. Ela tava vendo como tava o coração ali, então ela mandava eu parar, diminuir, acelerar. Mas Ah, ela pelos controlava testes... pelo batimento cardíaco, Isso, mas né? pelos testes aí deu que eu tinha síncope, sabe? Aí ela falou, ó, a solução é atividade física, alimentação certa, Incrível, gente, incrível. não É tenha remédio, não tem remédio. O que você está falando é o que foi o meu problema também. É. Não tem remédio. Qual é o remédio? Atividade física.
Aí eu falo assim, mas como eu vou fazer atividade física se eu vou pra academia, faço uma leg... Eu já desmaiei na leg press. Sério? Né, fiz, encaixei lá, porque como eu disse, eu tenho uns segundos, né, antes do desmaio, então eu encaixei Isso lá. era perigoso, né? Era muito perigoso. Eu podia realmente ter alguma coisa séria, assim. Se a gente tá brincando agora, mas... Você fazendo supino, alguma coisa assim, de hora pra outra. Meu Deus do céu, gente, que é isso? E assim... A gente tá brincando agora, mas foram anos muito difíceis, porque eu deixei... Seria cômico se não fosse trágico, né? Mas... que eu deixei de sair, de viajar, de viver outras coisas até os 21 anos, como eu te disse, porque eu ficava com medo de desmaiar. Eu ficava com medo de estragar a festa dos meus amigos. Eu ficava com medo de ir numa multidão e passar mal. Ou então eu ficava com medo de viajar para um lugar remoto porque quem ia me socorrer. Então eu vivi por muitos anos com medo, sabe? E justamente aí veio essa adaptação. Como é que eu cheguei, né? De sair desse momento e virei atleta, né? Tem 5 anos de treinamento aí no meio, né? E no começo eu tive a sorte de encontrar uma box, a Blue Box, a minha box do coração, que me acolheu no modo de que, assim, toda aula que eu fazia, o professor estava do meu lado. Eu treinava com oxímetro, treinava, parava, respirava um pouco. Você sentia? Eles tiveram todo esse cuidado, porque quando eu cheguei na box, eu expliquei a eles, ó, nunca consegui fazer atividade física, eu preciso. Eu queria muito, mas não consigo. Aí teve todo esse cuidado, essa adaptação lá na box comigo, e foram meses, assim. E os professores não arredavam o pé, assim, do cuidado, sabe? E não me deixar desistir também. Bom. Porque, assim, tem hora que a gente quer desistir, a gente acha que, não, isso não é pra mim, né? Eu não quero mais, porque... né? Isso é então, verdade. São processos e o processo sempre vai ter altos e baixos. Eu passei por tudo isso. Só que ao passo que eu fui vendo, Alice, que eu tava vivendo sem desmaiar. Quando eu percebi, assim, primeiro mês eu não desmaiei. Aí eu fiquei, oxente, como assim? Aí o segundo mês, aí eu fui passando, assim, ao longo do tempo, passando bem menos mal. Eu já, porque também eu levantava da cadeira rápido, já a pressão já fazia isso, né? Porque tem muita gente que sente isso, né? Só que eu sentia valendo, assim, era eu levantar já pei no chão. Sinto um pouquinho um tontura, aquela coisa bem leve, né? Você já sentia valendo, né? O meu era um pouquinho mais sério. Era a Vera, isso. né? Como a gente fala, era. né? Então, eu fui voltando a acreditar que eu poderia viver sem aquilo, sem desmaiar, sabe? Aí aquilo ali foi ligando uma chama em mim. Parece que assim, eu fui me encantando mais ainda. Porque eu tava começando a viver, sabe? Assim, começando a viver de verdade. Te fez bem, né? Muito. Eu digo assim, em todos os aspectos. Você que pratica atividade esportiva, física mesmo, a gente tem outra disposição para tudo, né? A gente começa a enxergar a vida de um outro ângulo. E a gente é chamado até de malucos, né? Eu falo na questão de corrida de rua, né? Porque eu trabalho de segunda a sexta no horário fixo. Sim. Ou seja, me acordo 4 horas da manhã. Me acordo para trabalhar às 4 horas da manhã. E plantando no final de semana. Então, normalmente, quando você está folgando no final de semana, você faz o quê? Descansa. Não, a gente acorda 4 da manhã para correr. Lógico. Né? Não tem, né? Bom, mas sem quebrar a tua linha de raciocínio, como te fez bem, né? Me fez muito bem, porque eu realmente pude enxergar que eu poderia viver sem medo, sabe? Sem medo de ir na esquina e desmaiar, sem medo de ir no show e desmaiar. Não atrapalhar a festa de amigos. Não atrapalhar ninguém, mas é sério, isso por muito tempo foi muito peso, muito ruim, muito peso pra mim. Até quantos? Você ficou até os 20? 21 eu descobri e eu só entrei no cross com uns 24 anos, 23 anos por aí. Que foi... No começo logo quando veio a pandemia, foi quando eu comecei a querer a ver o que era. Aí veio a pandemia, aí eu não pude mais, né? Então, quando veio 2021 mesmo, que foi quando eu comecei a ir 3 vezes na semana, às vezes eu ia 2. Aí eu fui pegando gosto, fui vendo que realmente eu estava melhorando. E vou te dizer um detalhe, isso inclusive está se repetindo agora. Minha coach está um pouco preocupada, que é minha treinadora até. Por quê? Porque no começo do cross, quando eu estava sentindo que eu estava bem, sabe, da bicicleta, aí eu puxava mais um pouquinho. Aí nisso de eu puxar mais um pouquinho, isso eu já estava sem professor do lado, já estava bem para ficar fazendo os treinos adaptados, mas bem, sozinha. Aí eu comecei a ter febre de esforço. Meu corpo, Sério? quando eu
eu fazia um treino mais forte, aí eu tinha febre se no outro esforçando a dia. mais, né? Mas era aquela febre assim, ok, nada demais, mas meu corpo dizendo assim, descansa pelo amor de Deus, pra eu recuperar. Então eu comecei a ter febre recorrente, assim, não muita febre, mas toda vez que eu treinava forte, sentia febre. Toda vez que eu treinava forte, sentia febre. Até que eu entendi que isso era uma condição mesmo do meu corpo passando dos meus limites. Tipo assim, a minha resistência era aqui, aí eu puxei mais um pouquinho, aí ele foi um pouquinho pra cá. Aí ele, opa, Aí ele, ô, freia. Aí eu aguentava mais um pouquinho. Tanto é que, tipo, no final de 2021, eu procurei a minha coach, minha treinadora, que até hoje é a Ítala, e falei, eu quero ser atleta. Porque, assim, eu tava gostando de passar desse limite e ver, principalmente, como o meu corpo respondia. E como o meu corpo, que era um corpo debilitado, doente, tava conseguindo se cada vez mais se desafiar, cada vez mais se entregar mais, sabe? Então aquilo ali me encantou. Eu não queria ser atleta para entrar no pódio e ser melhor que o outro. Nunca, nunca foi esse o objetivo. Meu objetivo sempre foi, poxa, eu tô conseguindo fazer uma coisa que eu não conseguia antes. Poxa, eu tô conseguindo viver. Pô, o meu corpo que desmaiava o tempo todo, tá muito bom. competindo aqui. Então, para ter noção, o meu maior objetivo na primeira competição foi não precisar da ambulância. Conseguiu? Consegui. Então, assim, eu venci aquilo ali, Que sabe? bom, que bom. Agora, falando de esforço físico, né? A gente estava até conversando. A Alice, quem acompanha, eu vou até colocar aqui, viu, gente? Ó, aqui, ó, o Instagram da Sigam. Alice, para seguir ela. É massa. Ela é uma blogueirinha massa, é top, né? Inclusive, a minha esposa acompanha, ela diz que adora teus vídeos, ela é muito bom. Mentira crossfiteira também. Tá até arretada comigo. É uma outra situação, mas vai resolver. E, gente, acompanhe. Ela tá treinando muito corrida de rua. Sim. Naquela corrida, detalhe, ela, não, eu tô treinando pouco. Aí fez a corrida, o Women. Foi pódio. Mas veja, naquele Foi dia. pódio. Não, você tava não, eu tô começando, vou tentar alguma coisa. Aí você tentou e foi pódio. Mas o objetivo não é. Eu sei, imagina se ela quisesse alcançar esse objetivo. Não, inclusive, parabéns, Alice. A gente tá brincando assim, mas foi maravilhoso. Mas é que eu tô dizendo, né? Você não, você lembra qual foi o tempo? Foi 24 minutos e 52 segundos. Eu lembrei porque, assim, eu não tava nem esperando eu conseguir fazer em 25. Então, foi a primeira vez na vida que eu cheguei naquele tempo. Eu tava muito bem, tava sabe? bem, né? E aquela vibe legal ali, foi boa, né? A vibe foi incrível. Aquele dia eu tava me sentindo muito bem. A primeira vez que minha irmã correu. Então, sabe, quando você vê que o que você faz é com tanta verdade, que as pessoas que estão ao seu redor, que são as últimas a mudar, geralmente, né? A gente é mais fácil a gente inspirar um desconhecido do que o pessoal mais de perto da gente, isso é verdade. É verdade, né? Então, quando eu vi que minha irmã, meu primo também tava lá correndo comigo, eu fiquei assim, eufórica, tô até arrepiada que agora. Bom, né? Eu consigo entender um pouco essa reação. Até emocionou um pouquinho, mas assim, eu tava muito feliz, sabe? Eu tava muito feliz, principalmente porque aquele dia eu tinha falado até pra ela, falei, ó, eu vou correr no meu tempo, hoje é o meu jeito. Até acho que eu te falei pra ti isso, que ia ser a primeira vez que eu ia fazer algo por mim, pra mim, no meu tempo, do meu jeito. E eu fui dançando, eu fui tão tranquila, fui tão leve, que eu juro que eu não esperava que ia ser pódio, não tava com essa pressão. Né? Mas é bom, não foi uma surpresa boa, né? Caramba, fui pódio. Agora, foi inesperado. É porque, gente, é uma sensação maravilhosa. Quem faz uma corrida de rua, graças a Deus, os adeptos da corrida de rua estão aumentando aí consideravelmente. Sim. Que sensação maravilhosa. Olha, quando você termina uma prova, eu acho que é a melhor sensação do mundo. E Alice, eu vou falar uma coisa pra você, com sinceridade. Você está treinando para fazer a primeira meia, né? Primeira meia. Vai ser o Amo Recife. Olha, a sensação é maravilhosa. Eu, quando terminei a minha primeira meia, eu terminei fudido, lascado, quebrado, morto. Mas sabe aquele morto tipo, caramba? Eu consegui, né? Eu consegui. Nunca mais eu vou fazer, eu dizendo, nunca mais. Quando você recupera, quando é a próxima mesmo, né, gente? Não, é uma coisa de louco, né? Mas você gostou da sensação, você tá treinando forte. Quem acompanha ela nas redes sabe que ela tá treinando forte. Fez quanto agora, recentemente? Qual foi o teu último treino? Foi quanto? 15 quilômetros. Tá bem, viu? Segunda vez da vida. Olha, vai fazer, Vitinho, ó. No Eu Amo Recife, vai chegar voando. Literalmente você vai chegar voando. Ai, que assim seja. Aí, olha, a sensação é maravilhosa, é maravilhosa. Eu faço treinos curtos, longos, depende do dia. E tem dia que você tá na energia tão boa, Sim. né? Que
Isso é Puta verdade. merda, você chega, vai, que você nem sente. Eu tô me lembrando justamente da sensação que eu tive na minha primeira meia, e foi uma coisa fantástica. Eu saí correndo do centro do Recife, aqui em frente ao GP, na Rua da Aurora, Sim. peguei um trecho da Agamenon e terminei na Igrejinha de Piedade. Né? Quer dizer, 21, não foi uma corrida com amigos, bem Que organizada. massa. Inclusive, essa corrida foi bem significativa para mim, que foi nessa corrida que eu conheci minha esposa. Ei. Correndo, conheci ela correndo, num trecho de 5 quilômetros. E a gente acabou se conhecendo e aí a história seguiu. Essa corrida foi marcante para mim em todos os aspectos. Agora, como eu te falei, eu cheguei daquele jeito, né? No dia seguinte eu parecia que Ó, tinha passado dentro daquele moedor de carne, que tava vou te lascado. fazer uma confissão. Foi a segunda vez que eu corri 15, né? A primeira vez já faz um mês, quase. Acho que faz um mês. E nas 3 semanas da última vez, eu tive febre no outro dia. Lembra que eu te disse? E sim, porque você Que- forçou, né? Que eu forcei. Até porque. Vou fazer uma confissão aqui também, outra. Confissões da Alice Pessoa. Vamos lá, Alice. A Era menina pra eu que ter desmaiava, passado, não é mais. Nesse dia era pra eu ter corrido no máximo 12, aí eu fiz os 15. Sabe aquilo que você. Eu já tô aqui, né? Não, só só mais faltam um 3. pouquinho Só pra fechar 3. bonito 15, sabe? Caramba, só 3 quilômetros é muita coisa. Uma das coisas Minha coisa importantes. quase dá em mim. Porque o que é que acontece? Eu aprendi muito isso É. quando comecei a fazer assessoria esportiva. Sim. Aí na minha planilha tinha 5 quilômetros regenerativa. Eu digo, Tô bem 5 mesmo. quilômetros. Dá um tiro. 5 quilômetros, você tem que correr 5 quilômetros no pace de 6,20, 6,30. Aí eu, caramba. Mas aí é que se chama disciplina, né? Sim. Porque eu já tive febre também. Já? Depois de. Era só 5, aí eu fiz 10 em 5,40. Eita, só isso. Aí na planilha, virou uma coisa. Aí o meu treinador, que eu não vou falar o nome, senão ele vai me esculhambar, ele puxou minha orelha. A minha também. Ele fez, se você não seguir a planilha, eu sei que você consegue. E você Sim. sabe que você consegue. Todo mundo sabe que você consegue. Mas se você não se respeitar, não é me respeitar, Sim, é respeitar o seu corpo. Sim. Porque se eu estou fazendo isso, é porque ele precisa desse treino. sim. Ele precisa desse treino. Se eu mando você correr 5, você corre 5. Se eu mando você correr 10, você corre 10. Ah, mas eu quero correr 15. Não esse 10. dia. Você vai correr o que está previsto. Tudo isso é questão de estudo. A gente acha que não, mas é a mais pura verdade. Então, toda vez que eu tinha dia que eu acordava assim, empolgado, caramba, hoje eu estou disposto a correr 10, 15, corria 5. Quando eu bati os 5 ali, eu batia tipo assim, caramba, tô bom, eu parei, eu tô Ainda dava mais. dava mais, tô tranquilo, tô nem ofegante. Aí, isso é um bom sinal, porque significa que o Sim. nosso corpo já está bem adaptado Isso, àquilo. exatamente. E era essa a ideia que ele estava querendo passar para mim, né? Uma coisa que eu odiava é o tal do treino de tiro. Puta. É um negócio É porque chato. dá vontade de né? vomitar. É, Se você faz direito. Aí eu, caramba, mas foi importante Foi, com certeza. pro meu desenvolvimento. Agora eu sei bem o que você falar nisso aí. Por isso que hoje eu respeito. Não, eu respeito também. Depois desse dia ela me deu um bala, assim, mas assim, meu corpo falou pra mim também, dizendo assim, querida, a gente vai conseguir, mas dentro do limite. Uhum. Porque até então eu tava fazendo, tanto é que eu fui o pódio, mas foi por causa do treinamento dela, sabe? A gente não tava Mas para treinando aquela para corrida isso. você estava preparada. Então, porque eu tava preparada para aquela corrida. Agora, como eu não respeitei o meu corpo, aí meu corpo já fez, né? Você volta, já foi, né? querida, baixa a bolinha. É porque o treinamento para 5 é um, o treinamento para 10 é outro, para 21 é outro. É. E eu nem falo 42. Ai, meu Deus, porque calma. Porque eu- assim, nos 15 eu já tô assim, Eu pretendo, quero isso né? mesmo. Eu pretendo, porque a primeira dama ela é maratonista. Aí, É. Então, aí eu Eita, começo. agora eu senti pressão, hein? Exatamente. Ela já tem 2 maratonas nas costas, e eu não tenho nenhuma, né? Eita. Mas isso não me incomoda, não. Aliás, me incomoda, não vou mentir, não me incomoda, me incomoda. Quero também, quero também. Não, porque olha assim, quando o pessoal fala que não é você, sei lá, já que você participa tanto de eventos de corrida, você meio que, caramba, nem que seja só uma na vida, né? Nem que seja só, pronto, já fiz uma, já é o suficiente, mas Não, até agora eu tô pensando em não, porque assim, tá difícil pra mim, vice. não, meio é muita coisa. Tá difícil, os 15, o mental pega. O mental, que são pelo menos eu fiz 1h40 correndo. Dessa vez eu fiz 1h30 e pouco. O tempo mas, é muito assim, bom, o tempo é muito bom, o tempo é bom. Foi pra Olha, minha cabeça, tava assim, tá- meu Deus do céu, socorro.
Eu mesmo, eu tô na disciplina de... Porque que queira que não, eu sou pesado, né? Sou grande, Sim, né? Aí eu sim, não cada vou um querer... tem o seu tempo, Não vou né? querer fazer 21 no pace de 5,40. Não, Porque é. aí eu sei que eu vou morrer, não vou passar mal, né? Porque eu já quebrei, só pra você ter uma ideia, Sério? Alice, eu já quebrei numa corrida em João Pessoa, uma meia maratona, Uhum. faltando 300 Ai, metros meu Deus, pra sério? cruzar a linha de chegada. Ai, Meu Deus, que Jesus. até hoje o pessoal tira onda com a minha cara. Como é que tu quebra faltando 300 metros? Tu corresse 20 quilômetros e 700 metros. E na reta final eu tinha pego o telefone, já tava empolgado assim, ó. Vou filmar gravar. aqui a minha chegada. Quando eu levantei, acordei na ambulância. Sério? Sem entender. Eu disse, o que Quebrou ou aconteceu? quebrou? Quebrei mesmo, apaguei. Nossa. Eu, o que é isso? O que aconteceu, né? Aí a turma disse, não, tu vinha, o pessoal, os amigos aqui de Recife que viajaram, estavam atrás de mim, né? Quando olharam, disseram, a gente viu tu levantando um celular, daqui a pouco fosse tombando, e o pessoal que estava do lado acompanhando a corrida, correu e te segurou. Meu Apaguei. Deus. Incrível, né? Como você... Agora aí foi questão de hidratação. Sim, Gente, é importante é demais. importante. Hidratação. Eu tive cãibra, tive um monte... Eu saí... Depois que eu me recuperei, né? Eu não me recuperei totalmente, né? Eu me Sim. recuperei, ainda saí meio... A primeira coisa que eu perguntei, eu cruzei a linha de chegada, pelo menos, pra poder saber se meu tempo vai ser melhor. Gente, aí é quando você acha um absurdo, 300 metros, né? Pra quem correu Cruzasse? 20, Passado, passado, sério que passou. Aí é passou normal, arrastado, passou. Aí foi uma experiência. Depois eu fiz outra meia com mais cuidado e completei. Eu vou voltar a fazer essa meia de uma pessoa, que pra mim é uma questão de honra completar ela sem passar mal. Não, mas Deixa eu fazer foi. só um adendo aqui. Realmente isso da hidratação, da suplementação, é um ponto que a minha nutricionista também ela tá reforçando bastante, porque na minha cabeça também, assim, eu sou uma pessoa que trabalha com dinheiro, né? Sou assessora financeira, para quem não Sim, sabe. nós nem destacamos isso, né? Tudo é corrida, né? Falou que desmaiava, mas falou também que era rica, não. Esqueceu esse detalhe. Calma, pô. Mas eu tenho muita consciência do como eu gasto meu dinheiro. E hoje em dia, querendo ou não, posso até ser julgada pelo que eu vou falar, mas as pessoas têm uma cultura do consumo e uma cultura de mostrar que eu estou consumindo. E por mais que eu trabalhe com algumas marcas, que eu faça publicidade de algumas marcas, eu não incentivo o consumo exagerado. Não incentivo, porque vai de contra com os meus princípios. Eu acho que é correto, né, gente? Mas muita gente incentiva, sabe? Assim, Nada demais. o mais nunca dá suficiente. Eu quero um look diferente a cada evento. Eu quero um sapato diferente a cada corrida. Entendi, agora eu entendi. Tu entende? Uhum. Então, eu não vejo desse jeito, eu não incentivo desse jeito e não ajo assim. Então eu falava pra ela assim, ô Mari, por que eu tenho que comprar um monte de suplemento? Por que eu tenho que comprar um monte de gel, esses negócios assim pra usar na Pessoa que trabalha com isso é pirangueiro, né? Não é pirangueiro, mas é realmente ver a utilidade do meu dinheiro naquilo que eu tô gastando. Uhum. E pra mim eu não gosto de moda. Eu não gosto de ficar só porque tá todo mundo fazendo isso, eu vou fazer aquilo. Eu não sou assim, nunca fui. Então, eu fiquei realmente batendo nessa tecla com ela. E ela falou, olha, Alice, tem cãibra, você pode desidratar. Depois da corrida é o que vai vir de consequência. Então, durante você pode até fazer, vai ficar bem. Mas depois tu vai ter um monte de processo inflamatório sem necessidade, porque você não se cuidou ao longo da corrida. Então, assim, a gente não vai se entupir de suplemento, de gel, não sei lá o quê, mas a gente vai ter estratégia. Exatamente. Porque senão você vai acabar quebrando ou você vai acabar tendo uma péssima recuperação. E como você não vai querer parar de treinar, né? Que é muito importante. Então, é importante a gente ter esse cuidado aqui em alguns pontos. Então, a gente está traçando uma estratégia bem legal. A alimentação também mudou, né? Porque para correr, minha gente tem que comer mais. Mas a gente pensa que corredor não come porque os bichinhos são magros. Mas não, viu? E outra come coisa, mais. E tem outra coisa também, né? A questão principalmente perto de uma meia maratona, eu gosto muito de me hidratar muito, sabe? Sim, aquela coisa antes, né? Ela tá não é só no dia, não. Tem que reforçar isso antes, comigo. porque o corpo, ele carboidrato. Sim. Sabe uma coisa que uma nutricionista me disse, que até hoje eu coloco em prática? Toda vez que tem uma meia maratona assim, que eu vou correr, eu como pizza, minha filha. Eu enfio o pé na pizza. É sério, porque não? Carboidrato. Uma nutricionista esportiva disse. Tem algumas que não concordam, né? Tem outras que acham, tá certo. Porque é o seguinte, que você é uma atividade física forte, né? 21 é muita coisa. Essa questão da recuperação que é o mais importante. Sim. Lembra que no dia seguinte tem vida, tá? Tem vida, não vai parar não. Tem outras corridas,
Então, quando não Tem dá, não dá. trabalho, que a pessoa não vai estar. Ela tem muitos andando. corredores experientes de elite que quebram. E é. Que quebram mesmo, assim, não tô no dia legal. Hoje tá uma merda, Sim, hoje sim. eu não vou conseguir. Tem caras que são ultramaratonistas, tem um amigo particulares que correram 10 e disseram, Hoje dá. não era. Não dá, não adianta, não dá liga, não tá. E param. Porque eles se respeitam. Isso, respeitam o corpo, né? Respeitam tudo aquilo ali. Eu tô com uma febrezinha aqui, dá pra fazer um treino. Faça não, viu? faça não. Eu tô gripado, não faça não, viu? É melhor se preparar. Bom, gente, rapidinho um bate-papo. Conhecemos a história da Alice Pessoa. A mulher que desmaiava, não desmaia mais, graças a Deus. Há 5 Crossfiteira. anos sem desmaio. Nenhum. Nenhum. Estamos há 5 anos sem desmaiar. Tem aquela frase de estamos. Crossfiteira, corredora, prestes a ser meia maratonista. Isso. Que massa, gente. Entrou de vez na vida a corrida, né? Entrou de vez, né? Sai mais não. Entrou Tá, de vez. tá dando pra conciliar, Alice? Tá, eu tô fazendo treino de crossfit normalmente, só que agora eu corro 3 vezes na semana. Alguém me disse que quem pratica crossfit não pode correr. Quem disse essa besteira? Não tem nada a alguém ver, não, falou né? essa besteira aí. Mas porque- falou. Eu lembro que alguém me contou isso, eu achei um absurdo, não sei por quê. Não. Assim, claro, se você fizer a corrida de todo jeito, ou se você fizer o treino de crossfit de todo jeito, das vozes da nossa cabeça, sem uma assessoria, sem o treinador, né, ali pra passar os nossos treinos, realmente vai dar merda em alguma. Eita, pode falar isso? Pô, já foi. Puta Desculpa, merda, da falou, PIN. Vai Então dar- vai acontecer alguma coisa, você vai se lesionar. Porque a gente acha, né, na nossa cabecinha, que a gente é o super homem, o super mulher. E que não vai dar em nada. Mas aí daqui a pouco você tem uma dorzinha no ombro, você tem uma dorzinha no pé, você tem uma dorzinha no joelho. Aí você fica Ô, impossibilitado. joelho bandido. Não é joelho, é triste, né? É joelho e lombar. E pra gente que é Lombar. crossfiteira é ombro, viu? É ombro, né? É ombro, nosso Tá vendo, calo. Aninha? Por isso que o seu ombro tá doendo. Rapaz, tá doendo, tem que O cuidar. joelho tá doendo também, né, Aninha? Tô ligado. Tá tudo doendo na gente que Dói treina. tudo. Tô te entendendo nada, né? Mas é uma dor diferente, assim, eu até falo, até na minha família mesmo isso, assim, o pessoal reclama muito de dor, que, tô com dor nas costas, tô com dor nisso, tô com dor aquilo, a gente sente dor quem treina, todo dia, não tem mil onde, mas é uma dor diferente, é uma dor que é uma dor muscular, uma dor que, sabe, você descansando ela passa, concorda? Concordo. Mas quem não treina, cara, fica com essa dor pra sempre, uma dor aguda, uma dor que fica ali chatinha, te incomodando o dia todo. E pode ter certeza que a dor do treino vale muito mais a pena do que essa dor que você vai levar pra vida toda. Eu Amo Recife, que vai acontecer, já está pertinho aí, né? A gente vai se preparar. Eu vou fazer uma matéria, viu, Alice? Vou fazer os convites pra você. Você Eita. vai ser minha personagem da matéria. Tá certo. Que a gente vai fazer. Como vai fazer a primeira meia maratona, então a gente vai acompanhar. Eu não vou acompanhar você na corrida. Quer dizer, vou tentar, né? Que eu também vou fazer a meia lá, mas a gente resolve a situação, né? Obrigado, viu, pela participação e com certeza foi muito rápido, porque é rapidinho mesmo, mas foi bem esclarecedor. Gente, se vocês se identificaram com a história de Alice, referente à síncope, De vaso vagal. é bom se ligar, fazer um teste, olha aí, ó. O que ajudou a Alice, salvou a Alice, atividade esportiva. Exatamente. Não largo mais. Larga não, né? Não. Olha, gente, se inscreve no canal, curta, compartilha, tá bom? Indica para alguns amigos que com certeza o conteúdo vai ser replicado de uma forma mais eficiente e você vai gostar. No YouTube e também no Spotify, viu? Olha, Vai ser bem legal chique. pra gente aí. Pessoal, botando de novo aqui o Instagram da nossa querida Alice Pessoa, sigam. Alice E- do Cross. Alice do Cross, né? E se divirtam, viu, gente? Valeu, gente. Obrigado, Alice. Obrigada, Lázaro. Tamo junto. Obrigada, gente. Tchau, tchau.